Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos aqui, Sagitarianos, àquilo que é, ou todos aqueles que têm uma energia que se preocupa e procura essencialmente focar naquilo que é a construção de teses, de investigação, de viagens, daquilo que é um conhecimento expansivo, que tem a ver com a nona oficina, a universidade, e que tem a ver com todos aqueles que se preocupam com estes temas, de um ponto de vista mais académico, mais de um estudo aprofundado. E é sobretudo para vocês que acreditam nos fundamentos do conhecimento universitário como criação de um instrumento de expansão, de pensamento e de ideias, que venho hoje aqui trazer-vos três datas diferentes para fazermos aqui uma reflexão nesta consulta da astrologia mundana. Isto tem a ver com a astrologia mundana, vamos aqui analisar três momentos e três eventos, concretamente 24 de março de 1896, uma data muito especial em que surgiu uma associação da qual faço parte, mas que essencialmente foca a Belle Époque. Foi uma época muito dominada por energias, quer de peixes, quer de gêmeos. Diria que foi uma era de gêmeos do ponto de vista de Urano, mas do ponto de vista de Plutão era a idade de peixes. Depois temos a idade de peixe do ponto de vista, mais uma vez, aliás, a idade eh, de aquário do ponto de vista daquilo que é, no fundo, a era de Plutão. As eras de Plutão são sempre maiores em termos dos transpessoais, e em termos de Urano temos aqui um domínio de Touro, e finalmente depois temos, isto será o dia de hoje, 24 de março de 2024, e depois uma terceira data no futuro, 24 de março de 2090, e aqui projetar e expandir o futuro, que será uma era de Carneiro, em que temos depois o Urano já em peixe, ou seja, depois de dar a volta toda ao zodíaco. É interessante estas comparações para chegarmos a uma conclusão de que, ao fim e ao cabo, estas épocas aparentemente opostas acabam por nos trazer elementos de grande proximidade sobre muitos aspectos e sobre muitos pontos de vista. Portanto, esta nona oficina, a universidade, é sem dúvida alguma energia de Sagitário. Tem a ver com a capacidade de todos aqueles que concebem a vida e a realidade como expansão, como conhecimento, como aprendizado, como perspectivas novas, aprendizagem de perspectivas novas, e é isso que eu tento trazer aqui em termos de reflexão. Assim, sem mais delongas, vamos passar então aos mapas. E então começaria aqui pelo primeiro mapa, que é de 24 de março de 1896, e como podem ver, aqui do ponto de vista da casa 1, ela abre com Sagitário. Aliás, todas as casas vão abrir com Sagitário casa 1, porque quando temos aqui este tipo de conjugação, e é curioso vê-la, temos aqui efetivamente, o dia de hoje aparece aqui a casa 4, mas se virmos em todos os mapas, o dia 24 de março abre sempre na casa 4, é curioso, em Carneiro. Temos este tipo de energia, não é? Em que temos efetivamente casa 1, 3, neste caso mais a 4, e aqui a casa 9, com energias de fogo, Sagitário, Carneiro e Leão. Mas se olharmos com mais pormenor, podemos perceber que aqui em termos de fogo temos essencialmente o Sol e o ascendente, mas tudo o resto temos ou em peixes ou melhor, ou em água, nomeadamente peixe, caranguejo e escorpião, onde temos Vênus, em peixes temos Vênus, temos o Mercúrio, em caranguejo temos a Lua e temos precisamente o regente de Sagitário, que é Júpiter, e depois temos Saturno e Urano em escorpião, respectivamente casas 3, 8 e 11, 12, e portanto acaba por ser este o enquadramento daquilo que é estas energias de contenção, de cuidado, de espera, de atenção, que de alguma forma chocam com o ar, onde temos aqui também um planeta que acaba por ter uma forte influência, que acaba por ser o Marte em Aquário, disruptivo, transformador, e que choca sobretudo por esta ordem instituída em Escorpião e em Escorpião, concretamente Saturno e Urano, respectivamente casas 11 e 12, ou seja, naquilo que são as agremiações e associações, e ao mesmo tempo aquilo que é
Portanto, as igrejas e as associações do ponto de vista gregário de igreja, de religião, e isto é interessante porque era uma época onde havia uma tensão muito grande, latente, entre aquilo que eram os interesses que estavam, de alguma forma, oprimidos e aquilo que eram os interesses instituídos, mas se isto era um tipo de tensão mais política e não tão visível, tínhamos um outro tipo de tensão não visível, que tem a ver essencialmente com a postura social. A Belle Époque, nós sabemos que foi uma época caracterizada pelo romantismo, pelo final do romantismo, em que se fantasiava, quer o homem, quer a mulher, portanto, no fundo, a dama e o cavalheiro, e talvez isso explique esta casa 7 dominada, digamos, por Neptuno. E Plutão, também transformador, renovador nesse aspecto, mas aqui eh, em Gêmeos, ao passo que no ponto oposto temos a comunicação e os valores numa casa 3 que é a comunicação e que é a redação e que é a forma de escrever e de nos dirigirmos aos outros e de comunicarmos, não é? A casa da comunicação, em Peixe, que cria aqui uma atmosfera de cuidado, de contenção, de falta de capacidade de dizer exatamente aquilo que se pensa e que se sente, onde é tudo muito escondido, onde é tudo muito precavido, onde há uma falta de naturalidade, e por outro lado, o extremo oposto, que é, em termos sociais, uma frontalidade muito grande, que, no entanto, não deixa de ser fantasiosa, num ponto de vista de exagerada. E, portanto, acaba por ser esta tensão entre as casas 3, que são a casa da comunicação, e a casa das parcerias e, no fundo, da formação de sociedades, que acabam também por trazer aqui elementos ocultos de tensão, de conflito, que são estas quadraturas. Portanto, aqui estes elementos. Em termos de solidariedades, as solidariedades próprias da água, não é? Esta casa 4, onde temos o Sol encarnar, que acaba por fazer aqui, tal e qual como este cabeça do dragão, este Vênus e este Mercúrio aqui em Peixe, que ligam e que acabam por estar eh, aqui em 60 graus, não é? Temos aqui elementos de 60 graus, aqui estão a 90, ali estão a 60, e estes elementos a 60 graus, que são trígonos, acabam por ser trígonos que formam muito aqui sinergias de água. E a água tem a ver com sentimento, com emoção, que ligam casa 4, 8, 12, aqui um bocadinho a 11, mas essencialmente as casas das emoções, seja da emoção a nível do trauma interior, do trauma partilhado com o outro e do trauma do coletivo. Ou seja, tudo isto era muito trabalhado, ou foi muito trabalhado naquela época de 1896. Depois, no momento atual, 24 de maio de 2024, o momento de hoje, ao dia de hoje, aqui ao dia de hoje temos um conflito claro e evidente entre aquilo que são os valores de uma lua em Virgem, que do ponto de vista aqui dos estudos universitários, se nós pensarmos, está aqui na casa 9. Isto tem a ver também com termos um conjunto de novas teses e de realidades. Algo está a mudar, não é? Quer dizer, mais do que a estrutura política, onde temos também Virgem e Balança, mas é sobretudo aqui ao nível das teses, daquilo que se acredita, que não se acredita, daquilo que se está a construir, que se está a construir uma nova realidade que é conflituante, que tem muito mais que ver com pôr o serviço à frente de outros interesses. Isso é conflituante com aquela fantasia acerca da guerra, das estruturas sociais e das instituições, até dos valores que temos tido em Peixe, não é? E até da ilusão que tem a ver com o Neptuno social das igrejas, que está em conflito com a realidade, onde há um sofrimento claro. Ao mesmo tempo, também o Sol em Carneiro, esta necessidade de fazer algo novo, o Kyrian, que é o guerreiro ferido, a própria cabeça do dragão, ou seja, a missão que temos que ter, e essencialmente a comunicação, que estão todas em carneiro, e este peixe carneiro está em conflito direto com aquele virgem ali na posição de poder entre a casa 9 e a casa 10, na cúspide. Igualmente, continuamos a ter tensões, se bem que agora estão esbatidas e já formam alguma solidariedade, precisamente com este touro, a tensão obviamente com a lua em virgem, mas que é uma tensão diferente, porque estamos aqui em casas de terra, precisamente com este Urano e este Júpiter, que continuam aqui a sua cavalgada, que vem desde a casa 8 e que já vai direta à casa 5, passou por todas as oficinas da relação, e que tem a ver com uma transformação, desmaterialização, que está a ser feita por este Urano.
e que é bastante interessante, está a mudar toda a sociedade e a forma de se ver, tem a ver com a desmaterialização do dinheiro e dos recursos, bem como uma expansão de uma nova visão de vida e de mundo, nomeadamente esta questão dos bots, que já está a passar inclusivamente daquilo que é o serviço, já passou pelas relações e pelas empresas e está a chegar ao palco. Daí termos esta ideia que agora aparece de deixarmos de ter atores para passar a ter máquinas a fazer o papel dos atores. E está de chegar aos traumas, e talvez aqui tenhamos uma surpresa, porque as máquinas e os seus sentimentos, na verdade, podemos ter aqui um conflito grande ou até uma incorporação, e talvez isto seja o aparecimento da inteligência artificial sob uma nova forma. Olhando aqui para este mapa, trouxe-o propositadamente, isto mostra, aqui isto é um mapa de conjugação entre 24 de março de 1896 e 24 de março de 2090. E se pudermos aqui atentar neste aspecto, Plutão versus Saturno. Saturno representa as tradições, Plutão a destruição de tudo o que é o passado. Temos uma tensão óbvia. Ou seja, passar da idade de peixe para a idade de aquário implica a transformação completa a nível daquilo que é a roda astral. Portanto, temos aqui a prova da mudança de uma época para outra. Ou seja, o que é que isto implica em termos de pensamento, ideologia, inclusivamente valores e de tudo aquilo que é uma transformação de maneira de estar e de viver. E aqui percebemos como não só há uma repetição de padrões, como ao mesmo tempo nunca são sob a mesma forma. Porquê? Porque a forma como os planetas tensionam é sempre diferente consoante as épocas que se seguem. Passando finalmente para aquilo que vamos ter em 24 de março de 2090. 24 de março de 2090 vai ser caracterizado essencialmente por termos aqui claramente os planetas em fogo, esta tríplice de fogo, e aqui olhando para Sagitário, que é aliás o signo regente aqui dos estudos superiores, notamos aqui a casa 9 muito uma atuação em palco. Ou seja, esta vai ser uma casa que vai estar em destaque, porque Leão também é destaque, também é criatividade. Isto traz-nos também aqui uma certa aura de fantasia, porque vamos ter aqui o Neptuno, que estará aqui em solidariedades com a casa 5 e com a casa 1. Estas são as casas de fogo. E teremos Sagitário na casa 1, na casa de Carneiro, teremos Carneiro na casa 5, a casa do Leão, e teremos Leão na casa 9, que era o que eu estava a dizer há pouco, na casa da Universidade. Os planetas que teremos aqui em fogo serão, efetivamente, o expansivo Júpiter, que está na sua própria dignidade, aqui com Sagitário, casa 1, e esta é a expressão fundamental deste tempo e desta época, vai ser 24 de março de 2090, mas também teremos aqui um Urano em peixe, o que significa que vamos ter uma transformação da sociedade, vamos ter aqui na casa 10 e na casa 9, mas sobretudo na casa 10, vamos ter Virgem, e isto significa que vamos ter o serviço como um aspecto essencial da política, vamos ter a estabilidade económica como o serviço essencial e a relação naquilo que é o serviço ao outro, naquilo que é a casa do serviço, a casa 6, e vamos ter aquilo que é a organização e estrutura na casa económica, uma disciplina que também vai reconciliar-nos com a nossa própria natureza interna. E atenção que Saturno, a Lua em Saturno nunca é positiva, mas aqui está ao nível dos valores. Isto significa levar os valores muito a sério. Isto é uma revolução total, transformação, quando comparada com a Belle Époque, por exemplo, onde havia um cinismo muito grande, aquilo que se dizia não era aquilo que era, e aqui aquilo que é exatamente aquilo que se sente. Há uma identidade absoluta entre aquilo que se faz, aquilo que se sente, aquilo que se pensa, aquilo que se vivencia em termos espirituais e aquilo que emocionalmente é a exposição dos traumas. Reparem a casa 4, onde temos Marte, onde temos o Sol, onde temos Mercúrio e onde temos Plutão e onde temos inclusivamente a própria Vênus, que tem a ver com os valores e princípios. Claro que estes aqui na casa 5, que é o palco, mas aqui na casa 4 a interioridade. Palco e interioridade dominados por Carneiro. Aqui peixes ainda em Marte, o que significa que há aqui uma suavização deste lado bélico ou expositivo do corpo enquanto instrumento de transformação. Mas tudo isto mostra-nos uma era nova, uma era onde o ser humano aprendeu a expor-se sem limites, sem inibições.
E, portanto, é este o caminho que estamos a entalhar neste momento. Era com esta reflexão que vos queria deixar. Vemo-nos em abril e até lá despeço-me, sagitarianos, ou todos aqueles que gostam de estudos superiores.